Olá, revisores e formatadores, bem-vindos ao canal Revisão 360. Eu sou a professora Andréa Biancoville, dou aula para revisores iniciantes e para universitários estudantes que queiram aprender revisão e formatação. Na aula de hoje, nós vamos, depois do aulão, que se você não assistiu, volta nessa playlist, assista ao aulão inaugural, para você pegar uma noção geral de como é trabalhar com a formatação de artigos científicos. Trabalhar ou formatar os seus próprios, ok? Então vamos lá. Vancouver, em primeiro lugar, eu separei aqui o manual da USP, que está muito bom, guia para a elaboração de tese, dissertação e monografia no estilo Vancouver, que você pode utilizar em último caso. Aqui você pode dar um Ctrl F e já ir direto para a parte de referências. Vai procurando onde está falando das referências. Olha, estilo Vancouver, tem também a ABNT nesse manual, mas aqui eu uso mais para Vancouver. Você pode usar. Porém, quando se trata de uma revista, você tem que dar prioridade, obviamente, às instruções da revista. Então, você vai esquecer o manual. Você pode ter outros manuais só para aquelas situações em que você não encontra em lugar nenhum, você precisa de exemplos. Aí sim é bom você ter esses outros manuais, tá? Mas vamos imaginar que nós pegamos um trabalho para a revista Cogitare Enfermagem, que adota o estilo Vancouver. Então, como que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai procurar a parte da revista, lá no site da revista, onde está assim, submissões. No Google, se você digitar Cogitare Enfermagem submissões, você já vai encontrar as instruções para os autores aqui, tá? Normas para submissão, você tem que ler todas essas normas. Se você é revisor, você tem que conversar com o seu cliente. Olha, a Cogitare está pedindo aqui uma série de diretrizes a serem seguidas. Eu não faço essa parte, tá? Deixe claro o que você faz e o que você não faz. E se você está revisando o próprio artigo, você tem que fazer essa verificação. Eles querem as diretrizes da Equator, Code of Conduct, COPE e ICMJE, tá? Então, você vai conversar com o cliente sobre isso. Deverá destinar-se exclusivamente a Cogitare, isso aqui é mais para o autor e não para o revisor. Número máximo de autores, você vai ler tudo, conforme eu já falei no aulão, tá? Mas é sempre bom relembrar. Mas a parte que importa ao formatador é a parte que fala das margens, espaçamento, citações, referências, figuras, quadros, tabelas, como que eles querem. Vamos procurar aqui, fluxo editorial. Deixa eu ver uma coisa aqui no fluxo editorial. Aqui não está falando. Eu pensei que eles estavam falando ali. O que que acontece? Antes da submissão, na parte das etapas, se for a primeira submissão do artigo, você, como formatador e revisor, tem que saber que devem ser omitidos do artigo todos os elementos que identifiquem a autoria dos autores do artigo, tá? Você vai retirar o nome dos autores, o nome das universidades, se tiver citado no texto, nome de projetos, ONGs, qualquer coisa, até figuras, já aconteceu comigo, eu ter que retirar figuras que indicavam autoria. Até mesmo referências você pode ter que retirar. Então, você vai conversar com o autor também e vai ver o que precisa ser retirado, ou mesmo você pode pedir
o cliente retirar essas informações antes de enviar para a formatação, tá? Aqui é a parte que interessa ao formatador. O link onde vai ser submetido o artigo, você pode, como formatador, oferecer esse serviço também, de fazer o upload dos arquivos e subir os metadados. Os metadados são o quê? O nome dos autores, o ORCID de cada um, a mini bio de cada um, as referências, você coloca tudo separadinho lá dentro, tendo o login e a senha do cliente em mãos, você acessa e sobe os arquivos e o nome, telefone, e-mail, e aí varia de revista para revista, tá? Você vai pedindo, aqui eles já falam que precisa do ORCID nos metadados. Os demais autores, também ORCID metadados, você vai ler tudo que está aqui na parte de submissão. Deverão ser publicados na íntegra em português, inglês e espanhol. Poderão ser redigidos em português, inglês e espanhol. A primeira submissão geralmente é feita em português. Você vai pegar em português para fazer a formatação. Tradução, a revista deixa por conta dos autores. Quanto que eles cobram para submissão, isso aqui não importa para o revisor. E nessa revista eu demorei um pouquinho para achar o template. Olha só, aqui não está falando. Aí eu fui clicando, cheguei nessa parte aqui das instruções para os autores. Eles têm, olha que legal, já tem as normas, vou até clicar de novo. As normas vêm parar naquela página que nós vimos agora. Normas para preparo do artigo. Se for um editorial, se for um artigo original, isso tudo você tem que ler. Se for revisão, qual é o limite de palavras? Tá vendo? Eles colocaram tudo subdividido e você, revisor e formatador, tem que ler. Documentação suplementar, normalmente o revisor não faz isso, que são aquelas cartas que vão junto, né? Ou a folha de rosto do artigo. E os modelos de referências. Olha que interessante, quando você clica aqui, você vem parar nessa página que já direciona para a página de Vancouver oficial. Esse link eu vou deixar na descrição do vídeo, é o link com os exemplos oficiais do estilo Vancouver. Por que oficiais? Porque cada revista, às vezes, acaba fazendo adaptações. Por exemplo, aqui no final bota disponível em, ou então available at, que é em inglês, tem revista que quer em português, tem revista que quer em inglês. Então, você tem que ler as normas para você saber como que a revista prefere, tá? Os títulos dos periódicos devem estar abreviados de acordo com a IBCIT, ou seja, você não pode usar BVS, você não pode usar NLM, você vai usar preferencialmente. Não abriu? Eu tenho esse link aqui. É bom você também já deixar aqui nos seus favoritos os links que você vai utilizar com mais frequência para fazer o trabalho de formatação, tá? Eu acho que o problema está na minha internet, talvez, não está entrando. Vou fechar aqui a primeira aba para ver se ajuda. Então, você vai ler tudo isso, as normas, preparo do artigo, e viu como é que estava escondido? Eu estava na submissão e não tinha nenhum link para as instruções. Então, se for a primeira vez que você está formatando para aquela revista ali, veja com calma, veja se tem um template, ainda tem um checklist aqui, para você não esquecer de nada. Já dá um checklist, que pode te ajudar bastante para você conferir. Olha, o título está com no máximo 16 palavras, está em caixa alta,
possui o nome completo do autor, aqui no caso de primeira submissão, você já não vai colocar. A afiliação é um checklist de 4 páginas. Por isso é importante você também olhar as submissões da revista antes de passar o orçamento. Porque, olha, só o checklist deles tem 4 páginas. Quanto que você vai cobrar para fazer esse trabalho, tá? Tem que ser verificado também. E se você que está formatando, veja bem o tempo que você vai precisar para fazer toda essa verificação e não perder os seus prazos, ok? Mas eu achei também interessante nessa revista, não é uma revista difícil de formatar, apesar das informações longas, mas são longas, porém completas, que não te deixa na mão, não te deixa muito na dúvida. Tem todas as informações, o tipo de arquivo tem que ser doc, tamanho A4, as margens, o tipo de fonte, em que caso você pode aplicar o itálico, se pode usar rodapé ou não, espaçamento, tá tudo aqui. E olha que maravilha, a estrutura do artigo. E vou mostrar para vocês as referências, o limite máximo de referências. Se for artigo de revisão, não há limite de referências. Isso aqui também vai variar de revista para revista. Anexos, orientações para ilustrações, tabelas, quadros e figuras, como devem ficar para essa revista. Tem até um exemplo, olha que revista ótima, já tem até uma figura para você ver bem como é que o quadro tem as linhas em todas as margens, a tabela fica sem linhas, muito fácil de trabalhar com a revista Cogitar, está de parabéns. A figura, o nome da figura fica embaixo, a fonte depois, sem negrito. E como que você deve fazer as citações e em caso de depoimentos. Então, assim, muito boa de se trabalhar, muito boa de se trabalhar. Tá? Eu não vou ter condições de ler isso tudo, porque é muita coisa, o vídeo ia ficar com 3 horas de duração. Então, aqui na parte dos modelos de referências, eles pedem para usar o site oficial de Vancouver, que é esse daqui. Então, eu abri um artigo que está em outra revista, está formatado para essa outra revista aqui, Diálogos em Extensão, e, se não me engano, foi a BNT. E nós vamos passar as referências, só a lista de referências, para, que é a que dá mais dúvidas, para Vancouver. Vamos passar algumas aqui para a gente treinar, tá bom? Então, a primeira referência que está no estilo ABNT, olha, volume, número, página, ano de publicação, isso aqui é ABNT. Como que eu transformo isso para Vancouver no caso da revista Cogitare? Por que eu estou repetindo no caso da revista Cogitare? Porque outras revistas podem ter variações, tá? É o que essa referência é uma revista. Eles querem que eu abrevie o nome das revistas de acordo com o IBCIT. E o que mais que eles pediram? Para usar o Vancouver oficial. Artigos de periódicos. Você pode clicar ali que já vem parar aqui embaixo. Como que eu faço? Eu gosto de copiar e colar dentro do arquivo. Vou colar aqui embaixo o modelo. Depois eu só tenho que me lembrar de apagar, tá? Você vai copiar só para pegar o modelo e depois você deleta. Quais são as diferenças? Olha o sobrenome. O sobrenome está em caixa alta porque é ABNT. Vou deixar só com a inicial maiúscula. Tem vírgula depois do sobrenome? Vou aumentar bastante. Não tem vírgula depois do sobrenome. Iniciais sem ponto final. Depois, vírgula. É muito fácil de fazer quando você copia o modelo. Bastos
Antônio, nossa, 1, 2, 3, 4. Aqui vem uma questão que pode variar de revista para revista também. Se a Cogitar está me pedindo para usar APA oficial, eu só vou deixar aqui as duas iniciais, dos dois primeiros nomes, AS, porque tem esse limite de 2, tá bom? Pode ter 5 nomes, 4 nomes, você só vai manter as duas primeiras iniciais, AS. Depois vem o nome do artigo, extensão e sociedade, 2 pontos, diálogos necessários, fica dessa forma mesmo, não precisa colocar o subtítulo com inicial maiúscula. Depois, o nome da revista, que vai ser abreviada de acordo com o IBCIT, não sei porque que não está entrando, mas é um portal de periódicos, assim como tem a BVS, esse portal de revistas aqui da Biblioteca Virtual em Saúde, tem a NLM Catálogo, que aqui você digita o nome da revista também, e tem o IBCIT. E não sei por que justamente esse que eu preciso não está entrando, mas você vai digitar ali no campo de busca o nome da revista e vai colocar a abreviação de acordo. Vamos supor que seja assim mesmo, tá? E vai ficar em itálico ou em negrito? Não. Em Vancouver, nada na referência fica em destaque nenhum. Vai ficar tudo redondo mesmo. Então, aqui vai ficar o nome da revista abreviado, vou ficar devendo a abreviação da IBCIT para vocês. E eu geralmente esqueço também, tá? O que vem depois? Aí você olha aqui no modelo. O que vem depois? Aqui está abreviado conforme a NLM. Com o tempo você já até identifica só de olhar. Tem vírgula depois do nome da revista? Não, tem o quê? Um ponto final e o ano de publicação. Então aqui eu vou botar um ponto final, vou tirar a cidade, vou botar aqui 2020. 2020 tem ponto final depois? Não, posso botar o mês, esse mês aqui é facultativo, geralmente eu nem coloco. Aqui é ano, mês e dia de publicação, tá? Vou colocar só o ano e já vou colocar o 2 pontos. 2 pontos. Depois dos 2 pontos não tem espaço. Tudo grudado. Já vem aqui o volume, número, 2 pontos e as páginas. Então, volume, o número fica entre parênteses, número 4. 2 pontos, tudo sem espaço. Depois dos 2 pontos, vai ficar tudo sem espaço. Tá? Agora vamos supor que aqui fosse página 55, que é um detalhe de Vancouver importante. Quando o primeiro número, ou os 2 primeiros números, não importa, podem ser 3, 4 números, se estiverem repetidos, 5, 5. 55, né? Página 54 a 55. Você não vai repetir o número que está igual. Então, 54, tracinho 5. Isso significa da página 54 até a página 55. E daqui em diante vai depender da revista. Como aqui nas normas da Cogitare está só falando para usar Vancouver, eu fico na dúvida se eu vou colocar available at, tá? Que é, olha, available, o available from ou available at, na verdade aqui no original está available from. Você pode colocar aqui available from, mas é bom conferir em artigos já publicados da Cogitare para ver como que eles estão aceitando aqui, nesse trecho. Available from, o link
e a data de acesso você pode retirar. Agora, esses dois detalhes, available from e se vai colocar ponto final ou não, é bom você verificar um artigo já publicado da Cogitário. Vamos fazer isso para tirar a dúvida. E no local do available, nós vamos colocar o DOI, se tiver disponível o DOI para esse artigo. Vamos então completar essa referência, porque na verdade a referência só está completa depois que você entra no link e confere, na verdade, todos os dados. O sobrenome pode estar soletrado errado, você vai conferir tudo e aí sim a sua referência está completa. Você pode completar aqui com o mês, olha, junho de... Qual é o dia? Dia 5. Dia 5, ok? Mas você pode deixar também só o ano de publicação. Você vai conferir todos os dados, já tem até aqui o como citar. Olha, como citar, já tem o DOI, mas esse DOI está sem o HTTPS na frente. Existem duas maneiras de você encontrar o DOI. Ele já começando aqui com o número 10, geralmente, e aí ele não é um link. Nesse caso, você pode copiar, você pode botar ele aqui na frente, bota só o número e copia o HTTPS de algum artigo que já esteja com o DOI completo, porque aqui tem o DOI escrito, doi.org, alguma coisa assim. Eu tenho em algum lugar guardado aqui que eu já copio e colo para transformar em DOI, tá? Só não vou procurar agora para não demorar. E você vai conferir o volume, número, o nome da revista, vai conferir tudo direitinho, procurar o DOI. Vamos ver agora artigos já publicados da Cogitário, artigos 2022. Por quê? Para pegar um artigo bem recente, afinal pode ter mudado alguma coisa nas normas da revista, tá? Vamos abrir aqui esse artigo mesmo, que é o primeiro que apareceu. Vou abrir o PDF dele em português. Vou baixar. Vamos ver se eles estão usando o available from. Olha, as referências são numeradas, isso está tudo lá nas orientações. Olha aqui, disponível em. Apesar da revista ter falado para eu usar o site oficial de Vancouver, quando o artigo é em português, você pode colocar disponível em e você pode colocar um ponto final depois do link, tá? Vamos pegar aqui não é um artigo, vamos pegar um de artigo para ver o que eles fizeram de diferente. Artigo, esse aqui, o nome dos autores, o título do artigo em si, o nome da revista. Opa, cliquei em alguma coisa. Cliquei lá no link da referência. O nome da revista, int, né, até o health aqui, entre parênteses, internet. Então, vamos completar, mas tem uma coisinha também. Tem uma coisinha também, tá? Você olha mais de um artigo, que às vezes difere. Vou completando com alguns elementos que eu acho interessante colocar. A data de acesso. A data de acesso, que não é obrigatória, algumas revistas até pedem para não colocar. E olha que interessante, eles colocaram um espaço, apesar do correto ser no oficial, no Vancouver oficial, o certo é deixar sem espaço, eles colocaram um espacinho aqui. Eles, a revista, ou eles, os autores do artigo, e a revista deixou passar. Por isso que é bom você olhar mais de um artigo para tirar a dúvida.
Vou pegar outro artigo, clicar nesse aqui. Vamos lá no PDF. Vamos ver se está com data de acesso também, se está com ponto final depois do link. Mesma coisa, olha, internet, porque o artigo foi retirado da... Aliás, aqui é o nome da revista, né? Colocar internet. Nome da revista e internet entre colchetes. O ano de publicação 2020, entre colchetes, a data de acesso, a data em que o autor do artigo acessou esse artigo aqui, tá? Ponto e vírgula, espaço. Então, você pode copiar e transformar essa referência em modelo. Esquece o que foi retirado do site de Vancouver. Tá vendo? São decisões que você vai tomando, mas o importante é que, para você trabalhar com Vancouver, você tem que conhecer aqui o site oficial, até para, às vezes, você tem que recorrer a um ou a outro para tirar as dúvidas. E você vai completando. Então, o internet é aqui, eu tinha colocado no lugar errado. O internet é aqui. E aqui vai, depois da data, vai ser o acesso. Acesso em. Vou até copiar, fica mais fácil. A data de acesso, tá? De acordo com. Você pode inventar, se o cliente não sabe mais, você combina com ele, olha, eu vou deixar em branco para você preencher, ou você inventa qualquer data aí para o cliente. E depois da data de acesso, ponto e vírgula e espaço. Olha aqui o mostrar tudo. Mostrar tudo, você vê se tem uma bolinha, quer dizer que tem um espaço. Então, tem um espaço, sim. Volume 29, número 5. Essa revista não tem paginação. Disponível em... Vou deixar em português. Aliás, vou usar minha tecla de atalho aqui. Alt D. Eu criei essa macro em que eu só digito Alt D no teclado e já escreve para mim, ó. Se você quiser aprender a fazer, vai lá na minha aula de macro, que eu ensino como fazer essa macro no Word. Tem ponto final depois do link? Tem ponto final. E aqui o DOI eu vou ficar devendo o iniciozinho dele, mas você pega um DOI, tá? Você pega um DOI que já esteja completo em forma de link, e você copia só o iniciozinho antes do número, cola antes do número do seu DOI, e dá um Enter no final, que ele vai ficar azul. E será que eu acertei sem querer? Vamos ver se eu vou parar lá no Albrecht. Ah, eu acertei. É isso mesmo. Lembrei assim de cabeça, não errei nada. https://doi.org.br, viu? Aí depois você dá um Enter, ele vai ficar azul. E você criou um DOI quando você só tinha o número do DOI. Vou apagar o modelo. E tem também uma coisa interessante para falar sobre Vancouver, que você tem que observar se a revista está pedindo para você colocar o título do artigo em inglês. Tem revista que faz essa observação, acho até que a Cogitar é uma delas. Se o artigo tiver uma versão em inglês, dê preferência para colocar o título em inglês. Então, vou procurar essa revista. O que você faz? Você pode entrar no PDF da revista, do artigo. Olha, tem sim uma versão em inglês desse título. Vou colocar aqui, certo? Então, são detalhes, claro, formatação de um modo geral, seja a ABNT, APA ou Vancouver, são detalhes
vírgula, ponto, caixa alta, caixa baixa, espaço, sem espaço, inglês, português, mas não é nada que o treino não te leve à facilidade com o tempo, se torna fácil. Tendo dúvidas, você recorra às normas novamente da revista. Em primeiro lugar, sempre o que vai ter mais peso são as orientações da revista. Não importa a outra revista que você fez semana passada, essa de hoje é diferente, ok? Então, ela vai sempre ser o seu principal guia na hora de tomar decisões. Ficou na dúvida? Procura artigos já publicados, os mais recentes possíveis. Ficou na dúvida? Vê o manual da PUC, vê um outro manual que você gosta de usar, que tenha Vancouver, e vá fazendo a sua formatação, certo? Depois você vai ver se a revista pede para numerar, se é ponto ou traço, se vai usar aqui a numeração automática ou não, e vai finalizando a sua formatação. Nas próximas videoaulas aqui da playlist de Vancouver, eu vou mostrar autor-entidade, como que faz a formatação e outros exemplos de referências no estilo Vancouver, tá bom? Obrigada por acompanhar o canal, espero ter te ajudado e até a próxima aula.